Bom dia, queridos irmãos. Ezequiel 37, versículo 11, diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Glórias ao Senhor. Isso aqui fala da visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. Está falando a respeito dos cativos, dos israelitas, que se encontravam exilados em Babilônia. Esse exílio trouxe ao coração deles uma total falta de esperança, de confiança. Para eles, tudo havia se acabado. Eles tinham perdido totalmente a esperança. Mas o interessante é que antes de serem levados para o exílio, para que fossem curados da idolatria, Deus também disseram a palavra de que 70 anos depois eles seriam libertados e trazidos de volta à terra natal. Mas eles aqui estão vivendo uma situação muito difícil. Eles não têm mais esperança. Certamente, creio que haviam abandonado essa palavra, essa promessa do Senhor. Estavam olhando para a realidade. Por outro lado, 70 anos, para quem tem uma certa urgência ou deseja uma mudança, seja em que área for, parece uma eternidade sem fim. Então eles disseram, ou diziam, pereceu-se a nossa esperança. Mas Deus é fantástico, porque mesmo que a esperança do homem venha a perecer, Deus continua sendo Deus. Ele então desafia o profeta Ezequiel ao dar esta visão, dizendo para ele o que estava no coração do seu povo. E nos versículos iniciais, Deus então fala com Ezequiel em forma de perguntas. Estes ossos que representavam a casa de Israel poderão reviver? Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. Deus então diz, olha, profetiza esses ossos. E Ezequiel começou a profetizar. E à medida que o profeta falava, profetizava a palavra de Deus, diz que os ossos, eles começaram a se juntar, cada osso no seu devido lugar. E então se fez um grande exército. Aplicando isso para as nossas vidas, talvez algumas pessoas também tenham perdido a esperança. Você olha para circunstâncias tão difíceis, circunstâncias que parecem impossíveis de serem transformadas humanamente falando. Talvez você até frequente a igreja, mas você está vivendo sem esperança. Ou situações fizeram com que a sua esperança fosse arrancada, exterminada, e você acha que tem que acabar nesse exílio, posso dizer até entre aspas, porque eu não sei sua situação. Só que Deus pensa diferente. Mas como Deus transforma? Como Deus faz? Eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Por isso Deus fala ao profeta, diga ao povo, ouvi a palavra do Senhor. Ossos, ouçam. Ou seja, a casa de Israel precisava voltar a crer nas promessas de Deus. De alguma forma isso aconteceu. Porque um tempo depois, Daniel, descobrindo pelos livros proféticos de que o cativeiro haveria de durar 70 anos, ele levanta uma grande intercessão pelo povo. De alguma forma, eles foram despertados. Porque o próprio profeta Jeremias, falando a respeito deles, diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e farei mudar a vossa sorte. Portanto, meu querido, alguns até mantêm uma certa esperança, mas ele vai buscar em pessoas, em lugares, em templos, religiões, mas toda mudança, toda restauração
começa por ouvir a palavra de Deus. Começa por dar ouvidos à palavra profética do Senhor, por acreditar, por se colocar diante de Deus. E uma vez que se creia nesta palavra, que se dê ouvido, Deus mesmo fará com que as coisas possam ir cada uma para o seu devido lugar. Aquilo que está desarrumado em termos de vida, aquilo que está fora de lugar, mediante essa postura, essa atitude de ouvir, de se colocar diante do Senhor, Deus faz, Deus mesmo, porque cada coisa vá para o seu lugar. Portanto, quer mudança? Comece por ouvir. Comece por acreditar. Quando ouvir uma palavra, não diga, isso é para fulano ou para ciclano. Não, tome para você, coloque em prática. E Deus vai colocar no seu devido tempo cada coisa no seu devido lugar. Porque para você pode ter até morrido a esperança, mas existe um Deus, o qual o apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Romanos que Ele é o Deus de toda esperança. Deus faz o impossível e faz com que tudo coopere para o seu grande propósito e volte ao seu devido lugar. Ouça, e a palavra de Deus traz vida aonde há morte. Lázaro, mesmo morto, ouviu e saiu quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Há um Deus que traz esperança. Se levante, confie, e Deus porá cada coisa no devido lugar. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pai, dê graça para que possamos ouvir a Tua voz. E assim, Senhor, o Senhor mesmo fará com que cada coisa vá para o seu devido lugar, porque Tu és o Deus de toda a esperança. Em nome de Jesus. Amém.